Inciso 3. Sejam relacionadas a. Com a correção de erros ou omissões. b. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 3º. Por ocasião da elaboração dos orçamentos e planos a que se refere o caput e os incisos acima, o Poder Executivo deverá realizar audiências públicas amplamente divulgadas, para discussão, com a população, das matérias mencionadas. Parágrafo 4º. A programação constante da Lei Orçamentária Anual é de execução obrigatória, salvo se aprovada pela Câmara Municipal a solicitação, de iniciativa exclusiva do Executivo, para contingenciamento total ou parcial de dotação. Parágrafo 5º. A solicitação de que trata o parágrafo 4º deste artigo somente poderá ser formulada até 120 dias do encerramento da sessão legislativa e será acompanhada de pormenorizada justificativa das razões de natureza técnica, econômico-financeira, operacional ou jurídica, que impossibilitem a execução naquele exercício. Parágrafo 6º. A solicitação poderá ainda ser formulada a qualquer tempo, nas situações de calamidade pública de grandes proporções, obedecendo ao mesmo ritual previsto ao parágrafo 4º. Parágrafo 7º. Em qualquer das hipóteses, as solicitações tramitarão na Câmara Municipal em regime de urgência. Parágrafo 8º. A não execução de programação orçamentária, nas condições previstas no parágrafo 3º deste artigo, implica em crime de responsabilidade. Artigo 118. O projeto de lei orçamentária anual para o exercício financeiro seguinte será enviado pelo prefeito à Câmara Municipal nos prazos definidos nesta lei orgânica. Parágrafo 1º. Se não receber o projeto no prazo fixado neste artigo, a Câmara considerará como proposta a lei de orçamento vigente. Parágrafo 2º. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara para propor modificação do projeto de lei orçamentária, enquanto não estiver concluída a votação da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 3º. Aplicam-se ao projeto de lei orçamentária, no que não contrariarem o disposto nesta seção, as demais normas relativas à elaboração legislativa municipal. Artigo 119. As entidades autárquicas, fundações e sociedades de economia mista do município terão seus orçamentos aprovados através de lei. Parágrafo 1º. Os orçamentos das entidades referidas neste artigo vincular-se-ão ao orçamento do município pela inclusão a. Como receita, salvo disposição legal em contrário, do saldo positivo previsto entre os totais das receitas e das despesas. b. Como subvenção econômica na receita do orçamento da beneficiária, salvo disposição legal em contrário, do saldo negativo previsto entre os totais das receitas e das despesas. Parágrafo 2º. Os investimentos ou inversões financeiras do município realizados por intermédio das entidades aludidas neste artigo, serão classificados como receita de capital destas e despesas de transferência de capital daquele. Parágrafo 3º. As previsões para depreciação serão computadas para efeito de apuração do saldo líquido das mencionadas entidades. Artigo 120. Os orçamentos das autarquias municipais serão publicados como complemento do orçamento do município. Artigo 121. O Tribunal de Contas do Estado é competente para decidir as arguições de inexistência ou dualidade de orçamentos municipais, bem como declarar a ineficácia de dispositivos, rubricas ou dotações que em orçamentária dos municípios contrariarem princípios das Constituições Federal e Estadual. Artigo 122. São vedados: inciso 1. O início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2. A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3. A realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa aprovados pela Câmara por maioria absoluta. Inciso 4. A vinculação de receita de imposto a órgãos, fundo ou despesa, ressalvada a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino como estabelecido na Constituição Federal, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita. Inciso 5. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6. A transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7. A concessão ou utilização de crédito ilimitado. Inciso 8.
A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos. Inciso 9. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que reabertos nos limites dos seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes. Artigo 123. Os recursos correspondentes a dotações orçamentárias, inclusive créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, na forma da Lei Complementar. Artigo 124. A despesa com pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder aos limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundação instituída e mantida pelo poder público, só poderão ser feitos. Inciso 1. Se houver dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Inciso 2. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Título 6. Da Ordem Econômica e Social. Capítulo 1. Da Seguridade Social. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 125. O Estado e os municípios com a União integram um conjunto de ações e iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, de conformidade com as disposições da Constituição da República e das leis. Parágrafo 1º. Os recursos do município destinados à Seguridade Social constarão do respectivo orçamento. Parágrafo 2º. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca de tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, inclusive na condição de autônomo, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. Artigo 126. Será garantida a pensão por morte de servidor, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. Artigo 127. É facultado ao servidor público que não tenha cônjuge, companheiro ou dependentes, legar a pensão por morte a beneficiário de sua indicação, respeitadas as condições e a faixa etária previstas em lei para a concessão do benefício a dependentes. Seção 2. Da Assistência Social. Artigo 128. O município prestará assistência a quem dela necessitar, obedecidos os princípios e normas das Constituições Federal e Estadual. Parágrafo único. Será assegurada nos termos da lei, a participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações de assistência social. Artigo 129. Para a consecução do previsto no artigo anterior, o município cuidará para que seja criado o Departamento de Assistência Social, que funcionará com base nos seguintes princípios. Inciso 1. Atendimento às crianças de 0 a 6 anos oriundas de família de baixa renda, em creches a serem criadas pelo município ou através de convênios com outros órgãos públicos ou privados. Inciso 2. Atendimento ao menor abandonado em instituições apropriadas criadas pelo município ou através de convênios com outros órgãos públicos ou privados. Inciso 3. Atendimento ao menor delinquente através de convênio com órgãos especializados da União ou do Estado. Inciso 4. Atendimento ao migrante carente em albergues a serem criados ou através de convênios com outros órgãos públicos ou privados. Inciso 5. Atendimento às famílias desamparadas do município através de orientação e encaminhamento devido, após triagem em local adequado. Inciso 6. Atendimento à velhice carente. Inciso 7. Atendimento e proteção às famílias e principalmente às crianças, filhos de pais infratores, ou aos viúvos e seus descendentes menores,
quando a morte for resultante de violência individual ou coletiva, bem como em casos de lesões irrecuperáveis destes cidadãos. Artigo 130. O município dará apoio financeiro e recursos humanos a todas as entidades filantrópicas existentes no município, desde que devidamente legalizadas, reconhecidas de utilidade pública municipal fundadas há pelo menos 5 anos, e que tenham comprovada atuação no campo social, cultural, artístico ou esportivo. Capítulo 2. Da Política Urbana. Artigo 131. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 1º. As funções sociais da cidade são compreendidas como direito de todo cidadão de acesso à moradia, transportes públicos, saneamento básico, energia elétrica, gás canalizado, abastecimento, iluminação pública, saúde, educação, cultura, creche, lazer, água potável, coleta e destinação final do lixo, drenagem das vias de circulação, contenção de encostas, segurança e preservação do patrimônio ambiental e cultural. Parágrafo 2º. O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Parágrafo 3º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no Plano Diretor. Parágrafo 4º. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia indenização em dinheiro. Parágrafo 5º. Para fins previstos neste artigo, o Poder Público Municipal exigirá do proprietário a adoção de medidas que visem direcionar a propriedade para o uso produtivo de forma a assegurar a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. b. Regularização fundiária e urbanização específica para áreas ocupadas por população de baixa renda. c. Adequação do direito de construir às normas urbanísticas. Parágrafo 6º. Deverá ser criado o Conselho Municipal Comunitário do Plano Diretor, para possibilitar a participação popular na elaboração e implementação daquele plano. Artigo 132. O município poderá, mediante lei específica para a área incluída no Plano Diretor, exigir nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento sob pena sucessivamente de: inciso 1. Parcelamento ou edificação compulsória. Inciso 2. Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, diferenciado por zonas e critérios de ocupação a serem apontados no Plano Diretor. Inciso 3. Contribuição de melhoria nas áreas que, por possuírem os equipamentos urbanos consagrados e reconhecidos, almejem ainda melhorias não consideradas prioritárias pelo conjunto social da cidade. Artigo 133. O direito de propriedade territorial urbana não pressupõe o de construir, cujo exercício deverá ser autorizado pelo poder público, segundo os critérios que forem estabelecidos em lei municipal. Artigo 134. O direito pelo proprietário urbano acarretará, além das civis e criminais, sanções administrativas na forma da lei. Artigo 135. É isento de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana o prédio ou terreno destinado à moradia do proprietário de pequenos recursos, que não possua outro imóvel nos termos e no limite do valor que a lei fixar. Artigo 136. As terras públicas municipais não utilizadas e as discriminadas serão prioritariamente destinadas a assentamentos de população de baixa renda e a instalação de equipamentos coletivos, respeitados o Plano Diretor ou as diretrizes gerais de ocupação de território. Artigo 137. O estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano deverá assegurar: inciso 1. Urbanização das áreas faveladas e de baixa renda, sem remoção dos moradores, em locais já ocupados até um ano antes da promulgação desta lei orgânica, sendo que novos assentamentos serão permitidos pela Prefeitura em áreas previamente regularizadas e urbanizadas, salvo quando as condições físicas da área imponham risco à vida de seus habitantes. Inciso 2. Regularização dos loteamentos clandestinos, abandonados ou não titulados, desde que atendam às condições mínimas de parcelamento do solo e de infraestrutura. Inciso 3. Participação ativa das entidades representativas no estudo, encaminhamento e solução dos problemas, planos, programas e projetos que lhes sejam concernentes. Inciso 4. Preservação das áreas de exploração agrícola e pecuária e estímulo a essas atividades primárias. Inciso 5.
Preservação, proteção e recuperação do meio ambiente urbano e cultural. Inciso 6. Criação de áreas de especial interesse urbanístico, social, ambiental, turístico e utilização pública. Artigo 138. Incumbe ao município promover e executar programas de construção de moradias populares e garantir condições habitacionais e infraestrutura urbana, em especial as de saneamento básico, escola pública, posto de saúde, transporte, lazer e iluminação pública. Artigo 139. O poder público estimulará a criação de cooperativas de moradores, destinadas à construção da casa própria e auxiliará o esforço das populações de baixa renda na edificação de suas habitações. Capítulo 3. Da saúde. Artigo 140. A saúde é um direito de todos e dever do poder público, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem a eliminação do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Parágrafo 1º. O município prestará assistência médico-odontológica obrigatória em toda a rede escolar municipal. Parágrafo 2º. É obrigatória a vacinação, segundo o calendário específico a ser distribuído, estando as matrículas escolares condicionadas ao cumprimento desse calendário. Artigo 141. O direito à saúde implica nos seguintes direitos fundamentais do cidadão. Inciso 1. Acesso à terra e aos meios de produção. Inciso 2. Condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e lazer. Inciso 3. Respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental. Inciso 4. Opção quanto ao tamanho da prole. Inciso 5. Formação de consciência sanitária individual nas primeiras idades, através do ensino primário. Inciso 6. Serviços hospitalares e de dispensários, cooperando com a União e o Estado. Inciso 7. Informação quanto aos riscos e prejuízos causados pelo uso de tóxicos. Inciso 8. Acesso universal e igualitário de todos os habitantes do município, rural e urbano, às ações e serviços de prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde. Inciso 9. Proibição de cobrança ao usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde na rede pública e contratada como determinado em lei. Artigo 142. As ações e serviços de saúde executados em todo o município de Barra Mansa, em caráter permanente ou eventual, por pessoa física ou jurídica de direito público e privado, são reguladas em lei. Artigo 143. O conjunto das ações de serviços de saúde do município de Barra Mansa integra uma rede regionalizada e hierarquizada, desenvolvida por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta e indireta, que constituem o SUS, Sistema Único de Saúde. Parágrafo único. O setor privado, pessoa física ou jurídica, participa do SUS em caráter complementar, nos termos da lei. Artigo 144. O poder público desenvolverá e manterá banco de leite materno, estimulando a doação, protegendo a saúde das nutrizes e controlando a qualidade do leite doado. Artigo 145. É garantido aos profissionais da saúde: a. Incentivo à dedicação exclusiva e tempo integral. b. Programas de reciclagem e capacitação. c. Condições adequadas de trabalho para a execução de suas atividades em todos os níveis. Artigo 146. A critério do Conselho Municipal de Saúde, CMS, será garantido ao dependente químico tratamento em estabelecimento especializado, obedecendo orientação do Conselho Municipal de Entorpecentes. Capítulo 4. Dos princípios fundamentais. Artigo 147. O SUS no município de Barra Mansa observará os seguintes princípios fundamentais. Inciso 1. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Inciso 2. Integralidade e continuidade da assistência à saúde, respeitada a autonomia dos cidadãos. Inciso 3. Igualdade de assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de quaisquer espécies. Inciso 4. Prestação às pessoas assistidas de informações sobre sua saúde e a divulgação dos indicadores de morbimortalidade no âmbito do município. Inciso 5. O planejamento e execução das ações de saúde coletiva, vigilância sanitária e epidemiológica, educação e saúde, assistência integral à mulher, à criança, ao idoso, assistência ao excepcional e medicina do trabalho no âmbito do município. Inciso 6. Utilização de método epidemiológico para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. Inciso 7.
Participação da comunidade na fiscalização e acompanhamento das ações e serviços de saúde. Inciso 8. Descentralização político-administrativa com direção única. Inciso 9. ênfase na descentralização dos serviços para os distritos e na organização dos distritos sanitários, com alocação de recursos técnicos e práticas de saúde adequadas à realidade epidemiológica local. Inciso 10. Divulgação de informação quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário. Inciso 11. Organização dos serviços de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. Inciso 12. Resolutividade dos serviços em todos os níveis de assistência. Parágrafo único. Os limites dos distritos sanitários, referidos no inciso 9, do presente artigo, constarão do plano diretor do município e serão fixados segundo os seguintes critérios. A. Área geográfica de abrangência. B. A descrição de clientela. C. Resolutividade dos serviços à disposição da população. Artigo 148. As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada constituindo o SMS, Sistema Municipal de Saúde, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Inciso 1. Planejamento, promoção e organização da rede regionalizada e hierarquizada do SMS, em articulação com a sua direção estadual. Inciso 2. Integralidade na prestação das ações de saúde adequadas às realidades epidemiológicas e a partir de dados aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde. Inciso 3. A instalação de quaisquer novos serviços públicos de saúde deve ser discutida e aprovada no âmbito do SUS e do Conselho Municipal de Saúde, levando em consideração a demanda, distribuição geográfica, grau de complexidade e articulação no sistema. Inciso 4. Distritalização dos recursos, serviços e ações. Inciso 5. Gerência, execução, controle e avaliação das ações e dos ambientes de trabalho. Inciso 6. Gerência e execução de serviços e ações. A. De vigilância epidemiológica. B. De vigilância sanitária. C. De alimentação e nutrição. D. De saneamento básico. E. De educação e saúde. Inciso 7. Fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuação junto aos órgãos estaduais e federais competentes para controlá-las. Inciso 8. Controle, avaliação e fiscalização feita pelo CMS, Conselho Municipal de Saúde, na execução de convênios e contratos e a forma de realização de cogestão com entidades de saúde. Inciso 9. Participação em nível de decisão de entidades representativas de usuários e profissionais da saúde na formulação, gestão, controle da política municipal de saúde e das ações de saúde, através da constituição do CMS, Conselho Municipal de Saúde, deliberativo e paritário. Artigo 149. O Conselho Municipal de Saúde é órgão deliberativo e responsável pelo planejamento, elaboração, estabelecimento, acompanhamento, controle e avaliação da política das ações na esfera do município de Barra Mansa, tendo entre suas atribuições: inciso 1. Organizar os serviços de saúde em consonância com a política de saúde nacional, estadual e municipal. Inciso 2. Planejar e fiscalizar a aplicação dos recursos na área de saúde. Inciso 3. Estabelecer e encaminhar ao Executivo e Legislativo, para regulamentação e aplicação de medidas normatizadoras e punitivas pelo descumprimento das políticas de saúde no âmbito municipal. Inciso 4. Demais atribuições asseguradas nas legislações estadual e federal. Artigo 150. As pessoas físicas ou jurídicas de direito privado poderão participar de forma complementar do SMS, mediante contrapúblico ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas, cooperativas de serviços de saúde e as sem fins lucrativos. Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas de direito privado e as cooperativas de serviço de saúde prestarão seus serviços enquanto o setor público não for capaz de executá-los. Artigo 151. As entidades filantrópicas, as cooperativas de serviços de saúde e sem fins lucrativos terão preferência para participarem do SMS, e, como dispõe a lei do SUS, se aderirem ao contrato em que se estabeleça o regime de cogestão administrativa. Parágrafo único. O regime de cogestão importa na constituição de um colegiado de administração comum, orientado pelo CMS. Artigo 152.
Em qualquer caso, as pessoas físicas e jurídicas de direito privado contratadas e conveniadas submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e programas fundamentais do SUS, submetendo-se à supervisão técnica e administrativa do mesmo. Artigo 153. O poder público, através do CMS, além de outras sanções, poderá intervir ou desapropriar os serviços de saúde de natureza privada que descumprem as diretrizes do SMS ou os termos previstos nos contratos firmados pelo poder público. Artigo 154. É vedada a participação direta ou indireta de empresas estrangeiras ou de empresas brasileiras de capital estrangeiro na assistência à saúde no município, salvo nos casos previstos em lei e mediante licença prévia do CMS. Artigo 155. Os recursos provenientes de transferências federal e estadual serão usados exclusivamente com as despesas de custeio, investimento e aprimoramento de recursos humanos, na área de saúde e integração ao Fundo Municipal de Saúde, FMS, além de outras fontes. Artigo 156. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Artigo 157. A assistência farmacêutica faz parte da assistência global à saúde e as ações a ela correspondentes, devendo ser integrada ao sistema de saúde do Estado do Rio de Janeiro, a saber, inciso 1. Garantir para toda a população a aplicação da lista padronizada dos medicamentos essenciais, inclusive anticonceptivo oral. Inciso 2. Definir postos de manipulação, dispensação e venda de medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos destinados ao uso e consumo humano como integrantes do SUS, e, portanto, de responsabilidade exclusiva de farmacêutico habilitado. Artigo 158. O SUS abrangerá outras práticas terapêuticas tais como homeopatia, fitoterapia, acupuntura, fisiatria e fisioterapia, que integrarão a rede oficial de assistência à população, garantido inclusive suprimento dos insumos específicos para estes atendimentos. Artigo 159. O SUS garantirá programa de prevenção de saúde bucal com integração entre as secretarias de saúde e educação. Artigo 160. O município garantirá a destinação de recursos materiais e humanos na assistência às doenças crônicas e à terceira idade na forma da lei. Artigo 161. O município formulará e implantará política de atendimento à saúde de portadores de deficiência, bem como coordenará e fiscalizará os serviços e ações específicas de modo a garantir a prevenção de doenças ou condições que favoreçam o seu surgimento, assegurando o direito à habilitação, reabilitação e integração social com todos os recursos necessários, inclusive o acesso aos materiais e equipamentos de reabilitação. Artigo 162. O município garantirá assistência integral à saúde da mulher, em todas as fases de sua vida, através da implantação de política adequada, assegurando: inciso 1. Assistência à gestação, ao parto e ao aleitamento. Inciso 2. Direito à autorregulação da fertilidade, como livre decisão da mulher, do homem ou do casal, tanto para exercer a procriação quanto para evitá-la. Inciso 3. Fornecimento de recursos educacionais, científicos e assistenciais, bem como acesso gratuito aos métodos anticoncepcionais, esclarecendo os resultados, indicações e contraindicações, vedada qualquer forma coercitiva ou de indução por parte de instituições públicas ou privadas. Inciso 4. Assistência à mulher em caso de aborto provocado ou não, como também em caso de violência sexual, asseguradas dependências especiais nos serviços garantidos, direta ou indiretamente pelo poder público. Artigo 163. Todo estabelecimento público ou privado, sob fiscalização de órgãos do SUS, deverá utilizar coletor seletivo de lixo hospitalar. Capítulo 5. Da Educação, da Cultura e dos Desportos. Seção 1. Da Educação. Artigo 164. A educação, direito de todos, dever do município e da família, será promovida e incentivada com a participação da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, a formação do cidadão e sua preparação para o trabalho, a eliminação de todas as formas de discriminação social, com o aprimoramento da democracia e dos direitos humanos. Inciso 1. Fica terminantemente proibida na grade curricular na rede municipal de ensino do município de Barra Mansa e na rede privada, a disciplina denominada de ideologia de gênero, bem como toda e qualquer disciplina que tente orientar a sexualidade dos alunos ou que tente extinguir o gênero masculino ou feminino como gênero humano. Inciso 2.
Igualmente, fica vedado a utilização de qualquer outro meio para que sejam seminadas nas escolas públicas ou privadas as disciplinas descritas no inciso 1, do artigo 164 da Lei Orgânica de Barra Mansa. Artigo 165. É dever do município promover a educação pré-escolar e de primeiro grau, com base nos seguintes princípios. Inciso 1. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Inciso 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, vedada qualquer discriminação. Inciso 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso 4. Ensino público gratuito para todos em estabelecimentos oficiais, observado o critério da linha abaixo. A. Na eventualidade de, em unidade escolar oficial de pré-escolar primeiro e segundo graus, ou de ensino supletivo, haver necessidade de opção para a ocupação de vaga em decorrência de a demanda de matrícula ser superior à oferta de vagas, dar-se-á a preferência aos candidatos comprovadamente carentes. Inciso 5. Valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, de acordo com a Constituição Estadual. Inciso 6. Gestão democrática do ensino público na forma da lei, atendendo às seguintes diretrizes. A. Participação da sociedade na formulação da política educacional e no acompanhamento de sua execução. B. Criação de mecanismo para prestação de contas à sociedade da utilização dos recursos destinados à educação. C. Participação de estudantes, professores, pais e funcionários, através do funcionamento de conselhos comunitários em todas as unidades escolares, com o objetivo de acompanhar o nível pedagógico da escola, segundo normas dos Conselhos Estadual e Municipal de Educação. Artigo 166. O dever do município para com a educação será efetivado mediante a garantia de: inciso 1. Oferta obrigatória e gratuita do ensino fundamental para todos, inclusive aos que a ele não tiverem acesso na idade própria. A. Após atendimento a este inciso, será promovida a progressiva implantação do ensino de segundo grau. B. O acesso ao ensino obrigatório é gratuito e direito público subjetivo. C. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo município, ou sua oferta irregular, importa em responsabilidade da autoridade competente. D. Nos distritos ou localidades que distem mais de 30 quilômetros da sede do município e tendo o ensino administrado pelo Estado não correspondente com as necessidades básicas, a Prefeitura fica obrigada a oferecer condições necessárias para o perfeito funcionamento da escola. Inciso 2. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, quando necessário, por professores de educação especial. Inciso 3. Atendimento obrigatório e gratuito em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade, mediante atendimento de suas necessidades biopsicossociais, adequado aos seus diferentes níveis de desenvolvimento, com preferência à população de baixa renda. Inciso 4. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Inciso 5. Submissão, quando necessária, dos alunos matriculados na rede pública de ensino a testes de acuidade visual e auditiva, a fim de detectar possíveis desvios de desenvolvimento. Inciso 6. O atendimento ao educando no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, no que respeita ao tratamento médico-odontológico e atendimento aos portadores de problemas psicológicos. Inciso 7. Eleições diretas, na forma da lei, para a direção das instituições de ensino mantidas pelo poder público, com candidatos devidamente habilitados, com a participação da comunidade escolar. Inciso 8. Liberdade de organização dos alunos, professores, funcionários e pais de alunos, sendo facultada a utilização das instalações do estabelecimento de ensino para as atividades das associações. Inciso 9. Preparação para o trabalho, como elemento de formação integral do aluno no ensino de primeiro e segundo graus, que constará dos planos curriculares dos estabelecimentos de ensino. Inciso 10. Implantação progressiva do aumento da jornada escolar, a ser regulamentada no Plano Municipal de Educação, PME. Artigo 167. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Parágrafo 1º. Todo ensino público será ministrado em língua portuguesa. Parágrafo 2º.
O credenciamento dos professores, o conteúdo e o acompanhamento dos objetivos deverão ser de competência da autoridade religiosa. Parágrafo 3º. Somente professores da rede municipal poderão ser credenciados para o ensino religioso. Artigo 168. O município aplicará anualmente nunca menos de 30% da receita resultante de impostos, compreendida e proveniente de transferência, na manutenção e desenvolvimento do ensino público municipal. Parágrafo único. Será garantido um percentual mínimo de 5% da verba prevista para a educação e que se destinará à educação especial. Artigo 169. Os recursos públicos estaduais destinados à educação serão direcionados exclusivamente à rede pública de ensino. Artigo 170. Não constituem despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Inciso 1. Programas assistenciais suplementares de alimentação, transporte, assistência à saúde e outros similares. Inciso 2. As obras de infraestrutura urbana, mesmo que beneficiem a rede escolar. Artigo 171. O município providenciará condições de atendimento a todos que busquem matrículas nas séries de primeiro grau, na faixa etária dos 7 aos 14 anos, sendo proibida a sua negativa. Parágrafo 1º. Compete ao poder público municipal recensear, periodicamente, as crianças em idade escolar, com a finalidade de orientar a política de expansão da rede pública e a elaboração do Plano Municipal de Educação, bem como fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Parágrafo 2º. Ao educando portador de deficiência física, mental ou sensorial, assegura-se o direito de matrícula na escola pública mais próxima de sua residência. Artigo 172. A lei disporá sobre a instalação de creches e escolas oficiais na construção de loteamentos e conjuntos habitacionais. Artigo 173. O Poder Executivo submeterá à aprovação da Câmara Municipal projeto de lei estruturando o Sistema Municipal de Ensino, que conterá, obrigatoriamente, a organização administrativa e técnico-pedagógica do órgão municipal de educação, bem como projetos de leis complementares que instituam. Inciso 1. O Plano de Carreira do Magistério Municipal. Inciso 2. O Estatuto do Magistério Municipal. Inciso 3. A organização da gestão democrática do ensino público municipal. Inciso 4. O Conselho Municipal de Educação. Inciso 5. O Plano Municipal Plurianual de Educação. Inciso 6. A reestruturação da Fundação Educacional de Barra Mansa FEBAM. Parágrafo único. Para aprovação da lei, a que se refere o caput deste artigo, serão encaminhados projetos. A. Pelo poder público. B. Por uma entidade acompanhada de, no mínimo, 5% dos eleitores do município. Artigo 174. O Plano Municipal de Educação Plurianual referir-se-á ao ensino de primeiro grau e à educação pré-escolar, incluindo obrigatoriamente todos os estabelecimentos de ensino público sediados no município. Parágrafo único. O plano de que trata este artigo poderá ser elaborado em conjunto ou de comum acordo com a rede escolar mantida pelo Estado, na forma estabelecida pela legislação. Artigo 175. O município, na elaboração de seu plano de educação, considerará os planos nacional e estadual de educação, de duração plurianual e estabelecerá prioridades visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do poder público, que conduzam a: Inciso 1. Erradicação do analfabetismo. Inciso 2. Universalização do atendimento escolar. Inciso 3. Melhoria da qualidade de ensino. Inciso 4. Orientação para o trabalho. Inciso 5. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. Parágrafo único. Na zona rural poderá ser criada a pré-escola, desde que obedecidas as seguintes condições: a. Aulas ministradas por monitoras. b. Somente em locais distantes no mínimo 3 km da sede do distrito. c. Atendimento a no mínimo 4 alunos. Artigo 176. O município cuidará para que as escolas municipais da zona rural tenham tratamento adequado às peculiaridades e dificuldades do local onde se acham instaladas. Artigo 177. É obrigatório do município promover cursos de aperfeiçoamento e especialização para o pessoal que atua na área da educação. Artigo 178. Ao profissional da educação será assegurado: Inciso 1. Piso salarial profissional. Inciso 2. Aposentadoria na forma da lei. Inciso 3. Progressão funcional na carreira baseada na titulação, independente do nível em que trabalha. Inciso 4.
Condições plenas de reciclagem e atualização permanente com direito a afastamento das atividades, sem perda das remunerações. Inciso 5. Proventos de aposentadoria e pensões revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Inciso 6. Concurso público para provimento de cargos e funções. Inciso 7. Estabilidade no emprego, independentemente do regime jurídico, sendo vedada a dispensa, a não ser por justa causa. Seção 2. Da Cultura. Artigo 179. O município estimulará o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, observando o disposto nas Constituições Federal e Estadual. Artigo 180. O município garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura local, regional, estadual e nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais, através de: Inciso 1. Atuação do Conselho Municipal de Cultura. Inciso 2. Articulação com órgãos governamentais no âmbito da cultura, da educação, dos desportos, do lazer e das comunicações. Inciso 3. Progressiva criação de espaços públicos acessíveis à população, para as diversas manifestações culturais. Inciso 4. Proteção e estímulo das expressões culturais incluindo indígenas, afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo cultural, bem como o artesanato local. Inciso 5. Apoio às instituições culturais de iniciativa privada, desde que aprovado pela Câmara. Inciso 6. Estímulo à instalação, preservação e conservação de bibliotecas na sede do município e distritos. Inciso 7. Intercâmbio cultural com outros municípios do Estado e incentivo ao intercâmbio com outros estados da Federação. Inciso 8. Preservação, conservação e recuperação dos documentos, das obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico, cultural e científico. Artigo 181. O município zelará pelo seu patrimônio histórico, artístico e científico e pelo resgate de sua memória cultural. Artigo 182. Constituem patrimônio cultural municipal os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, nos quais se incluem: Inciso 1. As formas de expressão. Inciso 2. Os modos de criar, fazer e viver. Inciso 3. As criações artísticas e tecnológicas. Inciso 4. As obras, objetos, documentos, edificações e espaços destinados às manifestações culturais. Inciso 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Artigo 183. O Conselho Municipal de Cultura regulamentará, orientará e acompanhará a política cultural do município. Artigo 184. O órgão municipal gestor da cultura e o Conselho Municipal de Cultura incentivarão a participação da comunidade através da instalação do Fórum Municipal de Cultura, aberto às organizações representativas da comunidade, bem como aos artistas, aos animadores culturais e às pessoas de reconhecido interesse pelo desenvolvimento cultural do município. Artigo 185. O poder público, com a colaboração do Conselho Municipal de Cultura e do Fórum Municipal de Cultura, promoverá e protegerá o patrimônio cultural do município por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação. Artigo 186. O poder público cuidará da criação do Fundo Municipal de Cultura, com a finalidade de promover o desenvolvimento cultural do município, através da realização de programas e projetos de interesse da administração municipal e da comunidade. Artigo 187. O município constituir-se-á em agente socializador na formação da identidade cultural das novas gerações, através da integração educação-cultura. Seção 3. Dos desportos. Artigo 188. É dever do município fomentar práticas desportivas formais, inclusive nas áreas rurais e distritos, atendendo também as pessoas portadoras de deficiências, como direito de cada um, observados. Inciso 1. A autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto à sua organização e ao seu funcionamento. Inciso 2. O voto unitário nas decisões das entidades desportivas.
Inciso 3. A destinação de recursos públicos à promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, do desporto de alto rendimento. Inciso 4. O tratamento diferenciado para o desporto profissional e amador. Inciso 5. A proteção e o incentivo às manifestações esportivas de criação nacional e olímpicas. Parágrafo único. O município assegurará o direito ao lazer e à utilização criativa do tempo destinado ao descanso, mediante oferta de área pública para fins de recreação, esporte e execução de programas culturais. Artigo 189. O poder público incentivará as práticas desportivas inclusive através de: inciso 1. Criação e manutenção de espaços adequados para a prática de esportes nas escolas e praças públicas. Inciso 2. Ações governamentais com vistas a garantir aos municípios a possibilidade de construírem e manterem espaços próprios para a prática de esportes. Inciso 3. Promoção, em conjunto com outros municípios, de jogos, competições esportivas amadoras, regionais e estaduais, inclusive de alunos da rede pública. Artigo 190. A educação física é disciplina curricular, regular e obrigatória nos ensinos de primeiro e segundo graus. Parágrafo único. Nos estabelecimentos de ensino público e privado deverão ser reservados, progressivamente, espaços para a prática de atividades físicas, equipados materialmente e com recursos humanos qualificados. Artigo 191. O município cuidará para que seja criado o Conselho Municipal de Esportes que tratará das diretrizes e do desenvolvimento e da prática dos diversos esportes no território de Barra Mansa.